Então, gente, retornando, a gente retorna justamente falando sobre três abordagens, três concepções desenvolvidas no decorrer do século XX. E aí a primeira dessas concepções é justamente a que a gente acabou de falar, a gente acabou a discussão falando, que era sobre a questão das carências nutricionais, certo? Então essa concepção é o enfoque de sobrevivência. Então, o que era questionado era se o que as pessoas ganhavam era suficiente para elas sobreviverem no que diz respeito à sua alimentação. Então esse enfoque ele foi mais restrito ao final do século XIX, início do século XX. Ele foi mais usado na Inglaterra, certo? Ele foi mais usado na Inglaterra e também foi usado como referência para as políticas do BIRD, certo? Que é o Banco Interamericano de Reconstrução para o Desenvolvimento. Esse banco financia, certo, projetos de combate à pobreza pelo mundo. Essa abordagem ela teve origem justamente no trabalho de nutricionistas que começaram a questionar justamente se os mais pobres, o rendimento dos mais pobres era suficiente para sanar as carências alimentares e nutricionais deles. Então, justamente por isso esse enfoque é chamado de enfoque de sobrevivência. É uma discussão justamente sobre a questão de que se o que as pessoas ganham é o necessário para elas sobreviverem. A gente falou agora há pouco aqui também sobre a questão das necessidades básicas, certo? Inclusive questionou até o que seria necessidade básica. Então esse enfoque das necessidades básicas ele põe em xeque as visões muito absolutas, certo? Põe em xeque as visões muito absolutas sobre os conceitos de pobreza, inclusive aquilo que a gente estava falando agora há pouco, sobre o que é necessidade básica. O que é necessidade básica para mim pode não ser para outra pessoa. O que é necessidade básica para um morador aqui do povoado Trindade pode não ser necessidade básica para um morador do povoado Santa Emília, pode não ser necessidade básica de um morador da periferia de Pedreiras, do bairro do Matadouro, por exemplo, certo? Então a necessidade básica ela põe em xeque, ela coloca a questão das novas exigências, como os serviços de água potável, saneamento básico, saúde, educação e cultura. A gente verifica que, por exemplo, para as pessoas que moram na zona rural, uma necessidade básica, em geral, que eles têm, é uma coisa que muitas vezes na cidade a gente esbanja: água, certo? Água. Então a falta de água na zona rural, para eles, é uma das coisas que pode os tornar pobres. Pobres por quê? Porque sem a água eu não faço plantio, porque sem a água eu não tenho como usar, inclusive, para minha sobrevivência física, biológica. Eu não posso fazer os alimentos, certo? Eu não posso cozer meus alimentos. Então o que é que acontece? A água que para nós aqui a gente liga uma torneira, uma mangueira e solta a mangueira e deixa a água rolar à vontade, para nós não parece necessidade básica. A gente tem de sobra, certo? Para eles sim, porque para eles é escasso, certo? Para eles é mais escasso. Então a água começa a entrar como um saneamento como uma necessidade básica. O saneamento básico começa a aparecer como uma necessidade básica. Por quê? Porque as pessoas começam a perceber que onde não se tem saneamento básico, o índice de adoecimento é muito grande, sobretudo das crianças. Por quê? Porque elas se melam naquele esgoto a céu aberto, porque os cachorros, os animais, eles se sujam lá e vêm para dentro de casa e a criança abraça, beija o cachorro, porque o cachorro traz esses vermes, essas bactérias.
para dentro de casa. Então o saneamento básico ele passa a se tornar também uma necessidade básica, porque ele acaba afetando outros aspectos da vida. E se a gente para analisar, certo? Os bairros que mais têm saneamento básico são os bairros mais ricos ou mais pobres? Os mais ricos, não é isso? Por isso, o saneamento básico até se torna também uma necessidade básica para muitas pessoas. Por quê? Por conta da sua carência em algumas realidades. Então, as necessidades básicas envolvem coisas que no passado, quando ia se conceituar a pobreza, não se usava como uma conceituação de pobreza, certo? Cultura, por exemplo, vocês associariam a ausência de acesso à cultura com pobreza? Vocês fariam essa associação? Porque cultura a gente acha que é algo que é mais supérfluo. Não é isso que a gente acha? Ir ao teatro, isso daí não é muito necessário, certo? Brincar boi, brincar de bumba meu boi, isso daí não é tão necessário. Mas vai a uma pessoa, por exemplo, que é lá de São Luís, da Maioba, brincante do boi da Maioba desde criança, certo? Dizer para ela que não vai ter o São João, certo? Esse ano não teve por conta da pandemia, certo? Mas essas brincadeiras, elas arranjaram formas de mesmo assim acontecerem. Por exemplo, não teve os arraiais, mas essas brincadeiras fizeram lives, certo? Para brincar e transmitir a brincadeira. Por quê? Porque aquela brincadeira faz parte de todo um contexto da vida social e cultural e econômica daquele povo. No começo do ano, eles começam a arrecadar dinheiro para fazer a indumentária, para fazer o couro do boi, certo? Eles integram a comunidade, é uma forma de integração. Por quê? Porque a bordadeira está relacionada com a costureira, que está relacionada com o brincante, que é o dono daquela fantasia. Então isso faz parte de um amplo sistema, certo? De integração cultural de uma comunidade. Sem isso, essas pessoas se acham pobres. Por quê? Tem a comida, tem a bebida, tem a escola, mas não teve aquela integração, certo? Me faltou a relação com a comunidade, me faltou aquela brincadeira na hora de organizar as coisas, o ensaio, certo? Que integra as pessoas, certo? E todas essas relações, para nós que estamos de fora, parecem desnecessárias, não parecem uma necessidade básica, mas para quem vive daquilo, parece. O período da pandemia fez com que muitos idosos adoecessem emocionalmente. Por quê? Pararam de ir para a igreja. Ir para a igreja, certo? Todo dia, ou na missa do domingo, ou no culto do domingo, ou na missa do sábado, ou na reunião da Legião de Maria, ou na reunião de algum grupo, para algumas dessas pessoas, é parte indispensável da vida delas, certo? Então, a vida se tornou mais pobre porque faltou aquilo. E aí o que faltou àquela pessoa? Faltou aquela alegria de ir para a igreja, de participar das coisas, de conversar com as colegas que ela encontrava e que agora está todo mundo trancado na sua casa, certo? Então, para nós, pode não necessariamente ser algo básico, mas para essas pessoas sim, certo? Então, o conceito de necessidade básica, ele é bastante amplo. Por quê? Porque ele é um conceito que está relacionado
com aquilo que as pessoas sentem como indispensável para elas viverem, certo? Então, indispensável não é só dinheiro, certo? Indispensável não é só dinheiro. Estão acompanhando nos noticiários as queimadas do Pantanal, da Amazônia e do Cerrado. Aquilo dali vai gerar necessidades para aquelas populações, porque a caça está morrendo, queimada, as plantas de onde eu extraía a minha alimentação ou de onde eu manipulo os remédios que eu faço estão sendo destruídos, certo? Os animais estão morrendo. Então ali não está morrendo planta e animal e pronto, ali está morrendo a vida das pessoas. Aí sim os povos indígenas podem começar a se tornar considerados pobres. Por quê? Porque lá vai começar a ter carência de coisas que antes eles tinham abundância e de coisas que eles usavam para extrair a sobrevivência deles. Aí sim. Exatamente. E assim, a destruição da natureza por parte para algumas populações é a mesma coisa que destruir a vida biológica. Aqui no Maranhão tem um povo chamado Auaguajá, é um dos últimos povos nômades do mundo, certo? Eles vivem naquela região de Zedoca ali mais ou menos. E os Auá, eles necessitam dessa integração com a natureza, para vocês verem, para vocês terem uma noção do quanto eles estão integrados à natureza. Se uma mãe, uma mãe está amamentando e ali na aldeia morreu uma macaca deixando filhotes, a mulher amamenta o filhote no seu seio, porque para eles não tem dissociação entre vida biológica e vida humana. Para eles é tudo uma coisa só. Para eles, derrubar uma palmeira de babaçu, que na região em que eles vivem tem muitos babaçuais, derrubar uma palmeira de babaçu é algo extremamente violento para a vida deles. Por quê? Porque para eles as plantas são parte indispensável da vida, certo? Então para eles aquilo é mesmo que matar uma parte deles. Tem lógica ou não tem? Por que a gente passa por tanto calor agora? Não é porque a vegetação está sendo destruída, não é? Então a vegetação sendo destruída, o ambiente natural começa a ser destruído e começa a trazer consequências graves para a nossa vida. Não tem gente infartando e morrendo por conta desse calorão, não é? Então, ter um ambiente natural saudável é também uma necessidade básica. Então, por isso, muitas populações, eu falo muito dos povos indígenas, mas não são só eles que vivem nas florestas. Muitas populações estão sofrendo com essas queimadas. Por quê? Porque as queimadas estão matando a biodiversidade e estão, consequentemente, matando a vida econômica deles. Eles extraem a sobrevivência deles dali, certo? Não é porque não queimou minha roça que não está me prejudicando. Por quê? Porque eu não vivo só da minha roça, ou eu nem faço roça, eu vivo de uma série de outras coisas. Aqui no Maranhão, por exemplo, lá no sul do Maranhão, no Cerrado, na parte que é Cerrado, tem gente que vive de extrair os frutos e fazer polpa de fruta para vender, certo? Então eles não vivem fazendo roça,
é uma região que tem muita abundância de frutos, e eles pegam esses frutos, fazem polpa, eles têm associações, inclusive os índios daquela região têm associações que eles trabalham com isso também, certo? Então, matar tanto vegetação, tantas árvores, é matar a sobrevivência das pessoas. Então, a ausência de cultura, a carência de cultura, pode ser uma forma de tornar as pessoas mais pobres, certo? A matança da biodiversidade é uma forma de tornar as pessoas mais pobres. Para nós aqui, tocar fogo na Mata Atlântica ou na Amazônia ou no Pantanal ou no Cerrado só vai nos atingir basicamente com relação à questão do desequilíbrio climático, certo? Mas para quem vive lá, vai desequilibrar a vida econômica dessas pessoas, certo? Conseguiram entender, gente? Um outro enfoque, a privação relativa. Então, esse enfoque da privação relativa, ele está relacionado com a questão da Amartya Sen, certo? Que é o ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1999. Então, o conceito dele introduz variáveis amplas, chamando a atenção para o fato de que as pessoas podem sofrer privações em diversas áreas da vida. Ser pobre não implica somente privação material, que eu acabei de falar para vocês. A cultura, o meio ambiente, tudo isso pode ser utilizado como um elemento para considerar uma pessoa pobre. As privações sofridas determinarão o posicionamento do cidadão nas outras esferas, certo? Então é exatamente isso que a gente já vem discutindo. Outras carências vão determinar o posicionamento. Então, para os povos indígenas, para os seringueiros do Acre, para as quebradeiras de coco babaçu no Maranhão, destruir o ambiente natural pode transformar essas pessoas em pobres. Por exemplo, não necessariamente uma quebradeira de coco babaçu ela é pobre. Por quê? Aqui na nossa região, inclusive, algumas quebradeiras de coco, elas conseguem fazer dinheiro e conseguem extrair sua sobrevivência disso. Aqui na nossa região nós temos a ASEMA, que é uma associação que trabalha em assentamentos, em áreas também de quebradeiras de coco, e temos a Copalge. O que essas associações conseguiram fazer? Conseguiram, de certa forma, profissionalizar as quebradeiras de coco, e hoje elas quebram coco, elas usam esse coco quebrado, certo? Para 40 utilidades, elas fazem o carvão da casca, certo? Elas extraem o óleo da amêndoa, ou elas fazem produtos de higiene pessoal. Vocês conhecem os sabonetes feitos pelas quebradeiras de coco aqui da nossa região? Obrigado. Exatamente. O mesocarpo faz um mingau muito gostoso, certo? Então, elas conseguem hoje exportar produtos de higiene pessoal aqui da nossa região, Lago do Junco, dessa região, para a Inglaterra. Então, uma quebradeira de coco não necessariamente é uma mulher pobre. Elas podem até ter uma vida sofrida por vários aspectos, certo? A falta de acesso à saúde, à educação, algumas coisas desse tipo, certo? Mas algumas delas conseguem extrair o suficiente para sobreviver dessa sua produção, certo? Então, ser quebradeira de coco não necessariamente é ser pobre, mas destruir os babaçuais pode tornar essas mulheres pobres, vai tornar essas mulheres pobres, certo? Então, vai colocá-las em um outro patamar.
certo? Um patamar inferior, por quê? Porque elas não têm mais de onde extrair a sua sobrevivência como extraiu. É por isso que o Amartya Sen, ele fala que essa questão da pobreza, ela pode envolver outros elementos, certo? Segundo Amartya Sen, a pobreza pode ser definida como a privação de capacidades básicas do indivíduo e não apenas como uma renda inferior a um patamar estabelecido. Sabe o que seria capacidades básicas? Por exemplo, a capacidade de uma quebradeira de coco ter coco para quebrar, certo? Aqui no Maranhão foi criada uma lei, que é a lei do babaçu livre. Essa lei, ela diz que toda fazenda pode ser propriedade privada, certo? Toda fazenda em que tem babaçual, certo? Qualquer quebradeira de coco pode entrar e derrubar as amêndoas, o coco, para explorar, certo? Então, com essa lei, não tem essa. Se eu sou fazendeiro e na minha fazenda tem babaçu, qualquer quebradeira de coco pode entrar e derrubar a amêndoa. Ela não pode derrubar a árvore, mas ela pode derrubar a amêndoa e usar. Se essa lei fosse extinguida hoje, elas perderiam essa sua capacidade. Por quê? Porque muitas delas tiram exatamente dali esse babaçu que elas transformam na sua sobrevivência, certo? Então a capacidade é justamente essa combinação entre a possibilidade de ter algo, certo? E realizar esse algo, certo? Por exemplo, aqui ele cita a questão da fome, da alimentação, certo? A capacidade seria aquela capacidade lá que a gente falou agora há pouco com relação ao Bolsa Família, ao Fome Zero. A capacidade de ter no mínimo 3 alimentações por dia, certo? No mínimo 3 alimentações por dia. O que era dito pelo programa é que as pessoas deveriam ter no mínimo essas 3 alimentações. Mas aí a gente falou agora há pouco, algumas pessoas não fazem porque não querem, certo? Então, no caso dessas pessoas, elas têm a capacidade para se alimentar. O que elas não fazem é se alimentar porque estão de jejum ou porque elas estão querendo emagrecer ou alguma coisa do tipo, certo? Então a capacidade ela é justamente essa possibilidade de você conseguir algo. Por exemplo, a educação é uma capacidade básica. Por quê? Vocês até fizeram essa associação no começo da aula. Para melhorar de vida, é preciso estudar, certo? As pessoas mais pobres têm essa capacidade básica respeitada? Não, certo? Então, ela não é acessada por todas as pessoas. Nem todas as pessoas conseguem ter acesso a essa capacidade básica. Vários fatores podem interferir para isso, certo? Pode ser o fator de renda, pode ser o fator da oferta da política pública, pode ser o fator da idade, pode ser o fator do gênero. Várias coisas podem interferir para que isso aconteça ou para que isso não aconteça, certo? Então aqui, a gente está falando aqui, a relação entre renda e capacidade é demasiadamente afetada pela idade da pessoa, pelos papéis sexuais e sociais, pela localização, pelas condições epidemiológicas e por variações sobre as quais uma pessoa pode não ter controle ou ter um controle apenas limitado. Digamos que uma pessoa mora a 60 quilômetros da cidade,
num local em que não tem posto de saúde, não tem acesso à saúde. Se a saúde é vista por essa pessoa como uma necessidade básica, ela tem a capacidade básica dela atingida? Não, porque ela mora muito distante, possivelmente essa pessoa pode não ter também o transporte para chegar até o serviço de saúde, entenderam? Então, vários fatores podem afetar o fato da pessoa ter ou não essa capacidade básica que o Amartya Sen fala para atingir aquilo que é necessário. Por exemplo, muitos idosos têm suas capacidades físicas reduzidas e muitos são abandonados, não têm cuidadores. Então ele pode ter o dinheiro da aposentadoria, certo? Mas ele não tem condições físicas de ir ao supermercado comprar, de ir à farmácia comprar, de ir ao hospital se consultar, certo? Então, ele até tem dinheiro, é por isso que antes a gente falou que não necessariamente renda está associado com a efetivação das capacidades básicas, porque ele pode até ter o dinheiro, mas outras coisas o incapacitam, como a idade, as condições físicas, o fato de não ter um cuidador. Querem um exemplo? Aqui em Pedreiras tem é uma pessoa já de meia idade, entre os 40 e poucos anos, que ele tem, ele teve um derrame, ele tem limitações de movimento, ele mora sozinho, certo? E ele tem 3 rendas. Ele tem 3 rendas, mas ele mora numa casa suja, ele constantemente está sujo porque ele faz as necessidades fisiológicas. E ele não tem pessoas para cuidar dele, pessoas da família para cuidar dele. Ele conta com algumas pessoas que eventualmente cuidam dele, certo? Ele precisa para se locomover, ele só se locomove de cadeira de roda. Então ele precisa da pessoa para ajudá-lo a se locomover. Com relação à renda, uma pessoa que tem 3 salários, ela é pobre? Sozinha? Uma pessoa sozinha não é, né? Até famílias costumam viver bem, famílias médias com 3 salários. Imagina uma pessoa sozinha. Mas essa não é uma pessoa pobre por falta de várias capacidades básicas. O que? Ele tem chuva. O mundo está perto de acabar, realmente. Então, ele tem limitações físicas, ele não tem pessoas dispostas a ajudá-lo, certo? Ele não tem pessoas dispostas a ajudá-lo. Algumas pessoas, quando vão lá, o roubam. Ele já vai praticamente no 3º celular, recentemente, porque as pessoas vão lá para ajudar a dar um banho nele, mas leva o celular, leva parte do dinheiro, certo? Então, é uma pessoa que, com relação à renda, não é pobre, mas por essa perspectiva que a gente está falando aqui do Amartya Sen, de capacidades básicas, ele é considerado uma pessoa pobre. Por quê? Porque ele passa por carências. Ele não tem carência de dinheiro, mas ele passa por carências. Por quê? Porque ele passa por privações que o dinheiro não o fariam ter, mas que as condições físicas dele o fazem ter, certo? Então, a distribuição de renda não é necessariamente um problema. Ela pode ser um problema até em famílias de pessoas que têm muito dinheiro. Por exemplo, família de classe média, o cara ganha 5 mil reais por mês, é ele, a mulher e um filho, mas a mulher só pega, ela não trabalha, e ela só pega
no dinheiro exato para ela fazer as compras para casa, certo? Quando é para ela comprar uma roupa para ela, para os filhos, ele vai para ele pagar a conta. A distribuição de renda na família, ela é desigual, certo? Então, a família, teoricamente, ela teria recursos suficientes para a família sobreviver, mas a mulher, por conta de uma condição do machismo, certo, da hierarquia, nessa família ela passa por privações, certo? Então, não necessariamente uma família que ganha muito dinheiro é uma família em que as pessoas não podem ser consideradas pobres. Algumas pessoas lá dentro sim, sem contar com aquelas realidades em que a gente conhece mulheres que trabalham e pegam todo o seu salário e entregam para o marido administrar. Não existe essa realidade ainda hoje? Pois é. Então a pessoa, tecnicamente, ela não seria considerada pobre. Por quê? Porque ela trabalha, porque ela tem uma renda suficiente. Mas essa renda ela não consegue administrar, certo? Então, há um grau de privação em que as pessoas são negligenciadas. Algumas pessoas da família não costumam, inclusive, usar o próprio dinheiro que ganham, certo? Então, o que a gente está percebendo? Que quando a gente fala de carência, de privação, não necessariamente precisa ser desempregado para isso, não necessariamente precisa morar numa casa de taipa para isso, não necessariamente precisa ser um beneficiário do Bolsa Família, certo? Carência e privação pode ocorrer em contextos extremamente, certo, variados. Olha a última parte desse slide aí, para quem está acompanhando pelo slide. Note que uma renda mais elevada não significa necessariamente capacidades maiores. É exatamente o que eu falei, certo? Algumas pessoas não costumam, inclusive, administrar aquilo que ganham, aquilo que recebem, certo? Uma educação básica e serviços de saúde melhores, certo? Pode significar um aumento potencial para o indivíduo auferir renda, certo? E livrar-se da pobreza. Aquilo que vocês falaram, eu achei interessante quando a gente começou, que eu perguntei o conceito de vocês de pobreza, e muitos de vocês relacionaram pobreza com educação. Por quê? Porque a educação pode ser uma capacidade básica para você conseguir melhorar de vida, certo? Então, muita gente consegue ascender socialmente através da educação. Muita gente tem acesso à educação, mas por conta de não saber usar a educação, acaba não melhorando de vida, certo? Então a educação básica, ela é fundamental, mas ela necessita também, certo? Ela é fundamental, mas ela necessita também que você saiba como usar a educação como uma capacidade básica, certo? Tem gente que simplesmente só vai para a escola, tem acesso à educação, não tem? Mas não usa como uma capacidade básica. Não, vocês estão se identificando, né? Então é o seguinte, tem a educação, mas não usa como capacidade básica. Capacidade básica seria aquele potencial que eu uso aquilo para melhorar, para ter acesso a outras coisas. Tem gente que tem um posto de saúde na porta de casa, e o posto de saúde tem o médico, tem a enfermeira, mas não usa isso, certo? Se acomoda, fica reclamando, diz que o SUS não presta, que a saúde pública não é boa e tudo.
então não usa essa capacidade básica. Então a capacidade básica seria esse potencial para você usar aquele elemento para conseguir melhorar a sua condição, certo? Então, com a educação básica e serviços de saúde melhores, há um aumento no potencial do indivíduo de oferir renda e de assim livrar-se da pobreza, medida pela renda. Então, há um potencial, mas não há uma certeza, uma certificação, certo? Quantas pessoas não viajam 60 quilômetros por dia para virem à faculdade estudar? Quantas pessoas não moram no mesmo bairro que a faculdade está e não sabem usar isso a seu favor? Então, o potencial muitas pessoas têm, e às vezes têm um potencial igual, mas nem todas as pessoas conseguem desenvolver esse potencial de forma igual. Assim como também tem pessoas que viajam 60 quilômetros para estudar, mas que quando chegam na faculdade, entram e saem da sala, não querem participar. Não acontece isso também? Então, o que a gente está tratando aqui é justamente das formas como você se apropria das coisas para superar situações de carências. Se vocês estão aqui, é porque vocês têm uma carência de educação, certo? Não necessariamente que essa carência hoje torne vocês pobres, certo? Mas tornam vocês pessoas com aspirações maiores. Eu não sou pobre, eu tenho renda, eu estudei a educação básica, eu tenho acesso à saúde, eu moro numa casa boa, mas eu sinto a necessidade de ter um curso superior porque eu quero passar num concurso, certo? Se bem que concurso agora, né, perdeu a estabilidade, não é mais assim tanta necessidade. Mas eu quero ter um curso superior para ter um emprego bom, para eu ter uma renda maior e tal. Então, eu não sou pobre, mas eu sinto a necessidade de ter um curso superior para estar em um outro patamar, certo? Então, as carências elas podem surgir mesmo onde não há pobreza de renda de alimentação, de saneamento básico, de uma moradia adequada. Entenderam? Então, uma outra perspectiva é a perspectiva do desenvolvimento como expansão das liberdades. E que expansão de liberdades são essas? Liberdades políticas, oportunidades sociais e facilidades econômicas. A gente pode falar de abundância numa sociedade, certo? A gente pode falar de abundância numa sociedade que ela não seja democrática. Pode ter dinheiro, pode ter um monte de coisa, mas se eu não tenho capacidade de votar, de ser votado, de reclamar dos governantes, de fazer uma manifestação, de fazer greve, ali não tem uma carência grave, não é? Então, a carência ela pode existir até mesmo onde existe abundância financeira. Se eu viver em um país ditatorial, certo? Mesmo que esse país me ofereça condições econômicas favoráveis, ali eu posso ser considerado pobre. A ditadura, por exemplo, o modelo de governo chinês ditatorial. A China não é um país, ela tem muita pobreza também, mas ela não é um país muito rico economicamente. Um PIB elevadíssimo, certo? O PIB da China chega a crescer 11, 12% ao ano. É muito alto isso. Países como os Estados Unidos, até os últimos anos depois da crise de 2008, estavam comemorando quando cresciam 4%. Mas a China a gente sabe que é uma ditadura também, certo?
é um regime de certa forma ditatorial. O acesso à internet é controlado, algumas páginas você não tem acesso, certo? Então, adianta a prosperidade econômica se eu não tenho liberdade política? Então aqui a gente está falando justamente disso. As formas de liberdade também determinam carências, certo? A liberdade política é uma coisa, as oportunidades de educação e saúde é outra coisa, certo? Não adianta também eu viver num meio, certo? Que para mim... Obrigado. Não adianta eu viver num meio que para mim tem as condições econômicas e materiais suficientes, mas assim, eu tenho vontade de estudar e ali não tem oportunidade de educação para mim, certo? Então as oportunidades sociais também determinam a questão da pobreza, certo? Uma coisa questionável, por exemplo, quando as pessoas falam de Cuba, costumam falar de pobreza, não é isso? Por quê? Porque é um regime socialista em que todo mundo tem o mesmo nível econômico, mas para baixo, certo? Cuba é pobre, não sei o que, é pobreza. Vamos agora questionar baseado nessa perspectiva. Eles não têm dinheiro para ter as coisas que nós temos, certo? Ter o carro que nós temos, alguns celulares que nós usamos e tal. Lá eles têm algumas limitações com relação a isso, mas tem uma educação, certo? De ponta, tem 100% da sua população alfabetizada, tem ensino superior democratizado. Lá o filho do agricultor não tem dificuldade para fazer medicina. O filho do médico tem a mesma oportunidade de fazer medicina que o filho do mecânico, que o filho do gari, certo? Eles têm uma saúde pública de ponta, certo? A saúde deles é preventiva, eles não têm hospitais lotados, porque eles previnem antes que os problemas aconteçam. Eles tiveram pouquíssimas mortes por coronavírus, porque a prática da saúde pública deles já é essa que nós tivemos que começar a fazer aqui, certo? Eles conseguem isolar o vírus do HIV para não passar da mãe para a criança. Se a mulher estiver grávida, eles isolam e o vírus não passa para a criança, certo? Eles têm a cura, por exemplo, do vitiligo. Então, a carência econômica, financeira, nos nossos moldes, eles têm. Eles têm uma outra carência fundamental, a que a gente acabou de falar, de liberdade política, porque também se vive sob uma ditadura. Mas, pelo outro ponto de vista, as oportunidades de educação e de saúde, eles têm de sobra. Nós temos abundância financeira aqui no nosso país, no sentido de que o nosso país é também uma das maiores economias do mundo, é também um dos países mais ricos, mas nós temos aqui carência de educação e saúde de qualidade, não é isso? Então, enxergar a pobreza, sempre se pode enxergar a pobreza como o título do próprio texto fala, por uma perspectiva multidimensional. A gente pode estar falando de pobreza num local em que a gente acha que é altamente rico, e pode estar falando de abundância num local que parece pobre, o que a gente falou das aldeias indígenas, das comunidades quilombolas, das comunidades rurais. Conseguiram entender, gente? Deu para vocês perceberem que o conceito de pobreza que a gente está trabalhando aqui é um conceito amplo. Então, para o pessoal que está no Meet, certo? A gente está encerrando a aula agora porque a coordenação pedagógica veio nos avisar que nós estamos liberados. E aí, para quem não está vindo para a faculdade, para vocês saberem, são eles que liberam, certo? Para que não saia todo mundo de uma vez, para que não se aglomere. Então, até logo, tudo de bom para vocês. E a aula, para quem não veio, vai ser postada. Ela foi gravada aqui e ela vai ser postada. Até logo, tudo de bom.